Olá para você que acompanha a programação da TV Andradas pelo canal 36 e também pelas redes sociais. Estamos chegando aí com mais um plantão ANTV Coronavírus. Nesse momento tão complicado que o mundo passa, a informação, é claro, é o melhor remédio para conscientizar e prevenir essa doença invisível que vem deixando aí tantas mortes pelo mundo e a cada dia vem aumentando mais no Brasil as estatísticas. Gostaria de aproveitar para agradecer às empresas que apoiam essa iniciativa. Scanavac Radiadores e também Uniforte Supermercados são os nossos parceiros no plantão ANTV. A minha convidada de hoje é enfermeira, doutora em queimaduras e professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E é uma andradense, é a Raquel Pan. Raquel, seja muito bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite. Já falamos sobre queimaduras em outras oportunidades, mas agora o alerta também está ligado, né? João, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Pensando pelo momento, eu queria contextualizar um pouquinho, né, o que a gente vai falar aqui hoje. O momento é grave, as pessoas estão utilizando, né, o álcool, né, em casa para lutar contra o coronavírus, para se proteger aí. Então, em 2002, a Anvisa ela proibiu a venda do álcool 70, tá, devido a grandes acidentes por queimaduras, e a gente tinha a venda daquele álcool 46%, né, líquido também, que a população, e a gente ainda tinha queimaduras, né? A gente pensando no geral cerca de 1 milhão de queimaduras por ano, 200 mil, assim, de 150 a 200 mil relacionadas ao álcool. E aí, com a chegada da pandemia do coronavírus, do meio para o final de março, a Anvisa liberou novamente esse álcool 70, né? Esse álcool líquido aí. As sociedades, né, de proteção, a Sociedade Brasileira de Queimadura, a Sociedade Brasileira de Pediatria, diversas ONGs que lutam contra acidentes, né, que eu faço parte, né, a gente ficou muito preocupado com essa situação porque sabia que os acidentes iam aumentar por queimaduras em casa. E eles aumentaram. Cerca de um mês, do meio de março para o meio de abril, a gente teve cerca de 100 acidentes graves. O que eu vou falar para vocês que é grave? Não é queimou em casa, você colocou ali na água e tá bem. Vou no pronto atendimento e volto para casa. Esse acidente por queimadura grave, né, por álcool, vai requerer atendimento especializado, ou seja, o tratamento num centro de tratamento de queimaduras e vai precisar de respirador, que é o que a gente não tem nesse momento, né? Que a gente falando de achatar a curva porque não tem um número suficiente. E esse tipo de queimadura grave vai precisar. Qual que é o local mais perto que a gente vai... daqui de Andradas, por exemplo, né? É o João 23, que é o que tem... Não, e olha, não é perto, né? É referência Belo Horizonte. É referência Belo Horizonte. Então, a gente não tem muitas. No país, a gente não tem muitas unidades de queimados que tratam, né? Que são especialidades nisso. Então, o que é a nossa... assim, o nosso apelo de hoje, né? Vou começando sobre isso. Então, se você vai... utilizar o álcool, né, o álcool líquido, o ideal seria que a gente não utilizasse esse álcool líquido, tá? Mas a gente está falando do álcool líquido, mas o álcool em gel também, sim. ele também é perigoso, a gente vai chegar nesse ponto. Então, esse álcool líquido 70, que a Anvisa liberou no final, né, do meio para o final de março, ele foi liberado por quanto tempo? Por 6 meses e a venda até 1 litro. Tá? Então não pode ser comercializado, como eu já estou sabendo que tem alguns lugares vendendo galões de 5 litros, não pode, de 5 litros não pode. Então o que essa pessoa comprou? Ela vai falar assim, Raquel, eu não tenho o álcool gel, eu comprei o álcool líquido, o que eu faço? Sabe, colocar no borrifador, naqueles pequenininhos para você utilizar, vamos evitar ele, mas se não teve jeito, utilizar utilizando o borrifador. Se você for utilizar o álcool em gel, ele tem uma chama invisível. Diversos vídeos, né, vocês devem ter recebido, a população também, de queimaduras relacionadas a isso. Então, a pessoa está em casa, ela passou todo o álcool e foi cozinhar. Aí teve uma explosão, né, queimou, né, ou foi fumar também, que a gente sabe que já tem casos, né, desses 100 casos aí, eles incluem o álcool em gel, tá? Então, a gente vai deixar esse álcool em gel, você usar em frascos menores, quando você vai para a rua, você não tem como lavar as mãos. Na sua casa, água e sabão.
É a né? melhor coisa, É né? a melhor coisa. Eu acho que a gente tem que investir mais na fala da água e sabão do que o foco tão grande no álcool, tá? Então, você tá na sua casa, você vai utilizar água e sabão. Tem vídeos agora sobre explosões de álcool, de vidrinhos de álcool, de frascos que foram deixados no carro. Eu recebi várias perguntas. São verdadeiros? Eu falei assim, sim, principalmente se eles forem naquele frasco maior deixado dentro do carro. Então, você saiu, não vai deixar o carro exposto ao sol, porque ele pode ter uma explosão dentro do carro, tá? Voltou para casa, né? Não deu para tomar banho, vamos lavar pelo menos as áreas expostas. As pessoas podem perguntar, João, assim, o que eu posso utilizar então, Raquel, se eu não for utilizar o álcool líquido na minha casa? A água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio, tem um nome popular aí, né, que é a famosa que boa que as pessoas falam. Como que você vai utilizar ela? Você vai pegar 200 ml da água que é vendida da água sanitária vendida no supermercado, que ela tem por volta de 2% a 2,5% para 5 litros de água. Então, quando você for limpar uma superfície, a gente poderia utilizar ela aqui na bancada. Você passou, né, com um pano, ou até espirrou, borrifou, que você também pode colocar num frasco, 10 minutos você limpa, que isso é eficaz. O álcool em gel é 70%? É 70%. Por isso que ele causa queimaduras tão graves. Hoje, com tudo isso, foram liberados outras formulações de álcool. 70% é o que está sendo recomendado, mas e o 92%? Aquela formulação mais forte, também é um perigo, né? Sim. Já tem estudos, né, que o que é efetivo, que a gente vai falar, no popular que mata o vírus, ou seria inativa ele, né? É o 70%, nem menos nem mais. O que é o perigo de 90% acima, né? Eu já escutei, tem aquele de 99%, se for, ele não é efetivo, porque ele vai evaporar muito rápido e não vai fazer o efeito. Fazer o efeito, e vai gerar queimaduras muito graves. Então, quando a gente fala daquele 46%, o que era antes da pandemia muito utilizado, as pessoas falavam, não pega fogo. Mas a intenção é ele não pegar muito fogo. Ele vai ocasionar uma chama, mas não tão grave quanto de 70%. Como a gente já discutiu em outras vezes que eu vim aqui, isso é um problema muito grande do Brasil, tá? Então, é um contexto do Brasil. Quando a gente discute com outras pessoas fora, eles não entendem por que o brasileiro usa álcool para tudo, né? Então, e nesse momento da pandemia, a gente está preocupado que essas queimaduras graves, elas vão precisar de hospitalização, e se elas não conseguirem? Elas vão a óbito, essas pessoas. Ou elas ficam com sequelas muito graves. Às vezes a pessoa fala assim, ela não se preocupa tanto com ela, mas ela tem uma criança, ela tem um netinho, um sobrinho. Quando você fala das crianças, que é o meu caso, né, que é a parte que eu trabalho mais, aí mobiliza as pessoas. Você pode escutar também, eu fiz a vida inteira sabão e nunca tive uma queimadura. Ou eu cozinhei a vida inteira com uma criança no colo e não tive queimadura. Olha, eu vou te falar, se acredita em sorte, você teve sorte, né? Mas quando a gente fala em acidentes, os acidentes, 90% são preveníveis, tá? Então, você fala assim, foi 1 segundo. Não foi 1 segundo, não foi 1 minuto. Você fez a vida inteira atitudes erradas. Então, aí naquele momento, juntou mais uma atitude que ele ocasionou o acidente. Tá? Raquel, às vezes as pessoas comentam assim, eu posso usar o álcool combustível, o álcool que eu encontro no posto de combustível, vou abastecer meu carro, vou separar um pouquinho para me usar. Isso não é recomendado, né? De jeito nenhum, né? Não, porque tem uma combustão diferente, né? Um produto diferente, né? É um produto. Ele é álcool, mas são diferentes tipos de álcool, né? Isso é algo que eu também recebi muitas perguntas, porque eu também vi em locais as pessoas utilizando esse álcool de posto e colocando gel, né? Para vender. Porque a gente sabe, né, que tem pessoas que vão burlar a lei em todos os momentos, mas nesse momento tem gente usando um álcool líquido colocando gel. Não vai ser efetivo, porque a mistura não vai ser adequada. E esse álcool do posto, se você passar ele na pele, porque o álcool líquido não é o ideal que você passe ele na pele, seria o em gel. Ele pode ocasionar até lesões, além das queimaduras, às vezes você não teve a queimadura naquele momento, mas ele pode gerar outros tipos de lesões. Até uma queimadura no sentido química dela ficar ali na pele, né? Isso, tocando nesse assunto de misturas, cuidado onde as pessoas vão comprar o álcool, né? Comprar em locais, né, em farmácias, tem supermercados que estão vendendo. Então, tomar cuidado, porque às vezes, eu comprei lá no meu vizinho, aí tem um lugar, eu vou comprar lá.
Você sabe a procedência? Você tem certeza que ele não pegou o álcool do posto e misturou? Porque você está querendo utilizar um álcool 70% contra o vírus, e aí você vai pegar um álcool de posto com gel ou um álcool líquido 70% com gel, ele não vai ter essa mesma porcentagem. No caso, o que é eficiente nesse momento é o álcool líquido 70 ou o álcool gel 70? Os dois são efetivos, só que o ideal para você passar nas mãos seria o álcool em gel. Tá? O álcool 70 seria mais para limpeza de superfícies, de bancadas, chegou com o produto do supermercado, que eu falei no borrifador, a gente evita ele, mas se não tiver jeito, vamos utilizar um borrifador para ele. Porque o que acontece? A gente tem uma garrafa, você vai, eu quero colocar na mão, no que você vai despejar não vai cair muito? E aí ele vai espalhar para todos os lados. O álcool em gel, se ele tiver colocado e pegou fogo, se não espalhou ele tudo, a queimadura ela vai ser diferente. Aconteceu esse acidente com álcool, o que eu faço? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeira coisa, água corrente, é a água da torneira, tá? Porque às vezes você fala, peguei água gelada. Não, porque daí você vai colocar uma água gelada na... choque térmico. E aí você pode até ocasionar um outro tipo de queimadura, né, nessa parte. Então você vai, abriu a torneira, fica de 5 a 10 minutos, o ideal é 10 minutos. 10 minutos com a mão. Com a mão lá, né, o local. Então, vamos supor, você deixa aquela água corrente. Não é ideal você colocar, vamos supor, uma bacia, encher de água e colocar um membro lá dentro. Se, apesar das pessoas terem que ficar, né, no distanciamento social, né, em quarentena, isolamento aí, algumas pessoas estão fazendo aquele churrasquinho com a família, né, tem uma piscina. Teve um acidente, tem uma piscina do lado? Pula ou não pula? As pessoas sempre me perguntam, pula. Porque você precisa apagar o fogo, ou rola no chão, o que tiver, assim, o que você conseguir apagar aquele fogo. Apagou o fogo. Se não foi alguma queimadura bem leve, que ela ficou somente vermelha, que é aquela que a gente sempre fala que é uma queimadura de 1º grau, você pode tratar em casa, né? Ela fez bolha, ela já é uma queimadura de 2º grau. Você vai procurar, se é uma queimadura pequena, você vai procurar o pronto atendimento nesse momento? Se não for em horário, vamos supor, se for em horário que os postos de saúde, né, as unidades básicas não estão abertas, aí você vai acabar procurando dependendo da profundidade. Senão você pode procurar esse serviço, porque elas vão te orientar no que passar. É uma queimadura ambulatorial. Agora, se ela é uma queimadura grave, aí você tem que ir para o hospital, de todo jeito. Então, né, nesse momento, a gente estava discutindo aqui antes, quando que você vai para o hospital? Né, você vai no hospital quando é grave. Então, você teve aquela, né, encostou um pouquinho, a água, depois o que você pode passar, que não é uma prescrição de medicação, porque ele não é um medicamento, a gente pode usar um óleo, um olhinho, ele tem um nome comercial, mas assim, os ácidos graxos essenciais, não conseguiu comprar, eu posso usar um óleo de girassol, que todo mundo tem em casa. Então você vai passar naquele local daquela queimadura avermelhada, vai evitar sair no sol, ou seja, expor aquela parte. Se você queimou, não tem nenhuma faixa para cobrir, você vai lavar ela, passa um protetor e sai de casa. Mas assim, queimou também o rosto, coloca um chapéu. Porque se com a incidência dos raios solares, essa queimadura, ela pode escurecer, ela pode ficar até com sequelas depois. A roupa queimou junto com o corpo, ficou aquele negócio grudado. E aí? Você não retira ela. Você vai, vamos supor, se eu queimei, eu tô com essa blusa aqui, eu queimei, ela grudou, né? Essa, quando ela grudou, vai ser necessário ir para o hospital. Mas antes de você ir sair correndo, você tem que apagar. Então, você faz, queimou aqui, joguei a água por cima, às vezes até esse tecido ele vai sair, tá? Mas você não vai puxar, porque se você puxar, você pode tirar a pele junto, tá? E aí você vai para o hospital. Aí no hospital eles vão ter os procedimentos adequados, que fazer, que tipo de pomada passar, porque daí vai ter um medicamento, tá? Eu tenho uma pomada em casa. Posso passar? Tem especificações de pomadas? Eu tenho um remédio, eu vou espirrar aqui. Não. Aí tem aquelas diversas coisas que as pessoas passam, falam que passa clara de ovo bem batida, vinagre. O que o vinagre é? É ácido. Então ele vai piorar a queimadura. Então água e no máximo depois, se ele não tiver aberto, não for uma queimadura tão grave, esse olhinho que é o olhinho simples que a gente tem em casa. Tem até um outro famoso de bebê aí também, que eu não posso falar para você, né, as marcas aqui para a população, mas você pode utilizar isso. No mais, se for mais grave, aí você tem que procurar um serviço. E o serviço, né, os profissionais são completamente capacitados para dar orientação que tipo de pomada, porque às vezes, tem uma pomada famosa, cor-de-rosa aí, que o pessoal gosta de passar na queimadura,
ela é utilizada para um monte de coisas, né? Para um monte de tipo de lesões, ela não é só para queimadura. Então vamos ficar com o simples, né? Então, de tudo que a gente vai discutindo, falando, vamos fazer o simples que é o melhor, né? Então a gente falou de água e sabão, né? Usou só a água para queimadura, tá? Então a gente tentar focar mais nessa parte de cuidados, simplicidades. A gente previne, então não usa, mas se usou, queimou, o que você pode fazer, né? Porque assim, eu até esqueci de falar na hora que eu estava falando um pouquinho do álcool, desses acidentes, quanto, né, que eles aumentaram. Só o João 23, então, ele tinha aumentado 25%, mas assim, no país todo, cerca de 90% de acidentes em casa. A gente está falando de queimadura, mas eu tenho quedas. Eu vi casos de criança que tiveram que amputar os dedinhos, né? Uma criança que talvez a população tenha visto em matérias, que perdeu os 3 dedinhos aqui porque ele colocou na porta. A gente tem uma outra brincadeira aí famosa, não sei se você viu, da farinha. Vou fazer um apelo para as pessoas não fazerem, principalmente as crianças, porque a gente está falando de um vírus, voltando ao assunto da pandemia, que ele afeta principalmente a parte pulmonar. Respiratória. O que uma farinha, quando você ingere, você inala essa farinha, ela vai ser um corpo estranho lá dentro. Ela pode gerar uma pneumonia aspirativa e ela também pode ir para o hospital. Então, tudo aqui, né, a intenção, né, da nossa discussão, né, é a gente evitar que as pessoas vão para o hospital. Né? Tem casos assim de traumatismos, porque daí as crianças estão ficando em casa, os pais estão trabalhando. Né? Quando a gente fala de acidentes, a maior parte deles é que faltou uma supervisão, principalmente de crianças. Então, o pai está trabalhando, tem uma criança. Imagina quem tem 6, 7, tem várias crianças que você está cuidando. Ou os pais foram trabalhar fora e deixaram com a avó, com os avós, pessoas de idade, que não tem mais tanta energia para cuidar de uma criança o tempo inteiro. Então, a gente vai ter um outro agravo aí, né? Porque assim, quem aguenta ficar em casa, confinado o tempo inteiro? Imagina para uma criança, ela vai explorar, ela vai querer subir, ela vai querer fazer as fogueirinhas com álcool. Álcool não é brincadeira, não é brinquedo para as crianças. Então é orientar, vai passar, ensinar como que utiliza o álcool? Ensinou, guardou. Ensinou que não pode mexer com fogo quando utilizar o álcool. Então a nossa fala aí de quem é da sociedade brasileira é sempre ficar falando do álcool, para você não utilizar. Se todos, né, os adultos já tivessem sido ensinados lá atrás, tivesse uma fala maior, né? Seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Raquel, eu agradeço muito a sua participação, a sua presença aqui hoje, esses esclarecimentos. E claro, vale lembrar, deixa o álcool de lado, água e sabão é a melhor coisa que tem, né? Muito obrigada e eu estou assim à disposição, se vocês tiverem algumas dúvidas também, tá? Com certeza, vamos voltar a conversar. Tá, muito obrigada. Obrigado. Conversamos hoje com a enfermeira, doutora em queimaduras e também professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Raquel Pan.